Estão me ouvindo? Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de história de hoje. Só arrumar meu fone aqui melhor. Então, estão com tudo preparado aí? Sim. Sim. Meninos, então vamos lá. Enquanto dá tempo dos outros irem entrando, deixa eu falar para vocês. Toda aula nossa agora, nós vamos fazer uma chamada, tá? Tá. Sim. Nós vamos fazer uma chamada. E outra coisa, é importante que vocês estejam durante toda a aula com o seu áudio e câmera ativado. Tá bom? Sim. Por quê? Sim. É uma aula online, mas é uma aula com sua presença e também fica pontuando sua participação. Então, você não pode ficar desligado ou desconectado de tudo, tá? Sim. Então, ativos, né? O que a gente tem agora? Eu vou fazer a chamada. No final eu dou uma olhadinha Vou te quem filmar, porque não tá. quem entrou aí, tá? Então, bem, Alice presente, né? Sim. Ana Laura ainda não? Não, né? Então, vou esperar um pouquinho. Daniel também não. Tá com vergonha? Emanuele também não, né? Tô aqui. Cadê ele? Tô aqui. Sim. Manu tá aí. Presente, Manu. Luísa, presente. Presente. Sim. Luiz, presente. Presente. Mariana, ainda não, né? Não. Ok. E a Mirella, presente. Agora sim. Agora sim ela entrou. Mariana está conectando agora. Mariana, Oi. ativa a câmera e áudio. Isso, porque eu acabei de fazer a chamada, tá? Uhum. Então, durante todas as nossas aulas online, a partir dessa semana, vocês vão ter que estarem ativos, tá? Tanto o áudio quanto câmera, tudo ativado durante a aula toda, tudo bem? Sim. Porque a gente está na modalidade à distância, mas é como se fosse, a gente tem que fazer o máximo possível como se fosse uma sala presencial, tá? Então, podemos iniciar? Então, tá. Sim. Então, por enquanto, é só Ô, tia, eu vou Ana, né? deixar o microfone aqui um pouquinho desligado, porque o Zé tá arrumando aqui, tá fazendo muito barulho. Pode ativar o áudio, mas a câmera deixa ativada. Tá. Porque durante a aula eu vejo vocês todos, viu? Se vocês quiserem desativar o microfone por enquanto, pode, por causa do barulho, mas a câmera não pode ficar desativada, tem que estar ligada o tempo todo, tá bom? Então, ok. Por enquanto é só o Daniel e a Ana Laura, né? Vocês têm notícia de um dos dois? Não? Ok. Então vamos lá. Livro de História, página 33. Eu vou compartilhar com vocês novamente a tela, tá? Então, eu montei a nossa aula em modelo de slides e vocês vão acompanhando junto comigo, tudo bem? Vou compartilhar aqui. Isso. Está compartilhado. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha. Não, pronto. Prontinho. Então, vamos lá? Nós entramos, então, no capítulo 2, as revoluções do século XVIII no continente europeu, tá bom? Aqui está a nossa página inicial. Deixa eu só aumentar a tela desse slide. Vamos colocar a apresentação dele aqui. A apresentação dele é total. Deixa eu só clicar aqui para que vá. Pronto, do começo.
Todos estão vendo bem os slides? Sim. Tranquilo? Sim. Ótimo. Daniel, eu preciso que você ative a sua câmera para você ter presença nessa aula. Daniel? Daniel, eu preciso que a sua câmera esteja ativada e seu microfone também. Foi mal, professor. Tava pegando ele assim. Foi isso que eu pesava. Só vou pegar a bolsa aqui. Tá, então pega suas coisas e ativa sua câmera, que eu preciso da sua câmera ativada durante a aula para ter presença, tá? Sim, senhora. Só vou pegar aqui. Ok. Acabou eu passando o slide sem querer aqui, peraí. Só arrumar aqui, gente. Pronto. Estão vendo aí, né? As revoluções do século XVII no continente europeu. Todo mundo está vendo bem, me ouvindo bem também? Sim. Sim. Então, vamos lá. O que a gente vai poder ver nesse capítulo, né? A gente estudou, então, semana passada, como que foi as primeiras, assim, revoluções que teve na Inglaterra, né? Essas revoluções, elas continuaram, é o que a gente vai ficar falando hoje, tá? Então, na página 33 do seu livro, vai falar um pouquinho dessas mudanças que aconteceram, né? A gente sabe que essas mudanças, elas só aconteceram devido aos pensamentos iluministas, né? Foram estimuladas pelas ideias iluministas. Luiz, ativa sua câmera. Então, o que eles queriam, né? No capítulo anterior, a gente viu que eles tinham um pensamento mais liberal e eles, então, buscavam transformações na sociedade, né? Mudanças para a melhoria, né? Como a participação da população no todo, né? O parlamento tomar de conta das decisões de impostos a serem cobrados do povo. Então, teve tudo isso. Na página 33, a gente então vai falar um pouquinho de um evento muito importante que aconteceu depois dessas manifestações iluministas, que é a Revolução Industrial. Tá? A Revolução Industrial, ela acontece bem nesse pedacinho aí. E o que é importante? Quero que vocês marquem aí o primeiro parágrafo depois desse tópico, a Revolução Industrial, que vai então citar a transformação provocada pela adoção de economia baseada na indústria. Isso começou lá no século XVIII, tá? E se expandiu para os países do mundo todo. Então, os países do mundo inteiro aderiram à Revolução Industrial. Então, todo esse processo de mudanças aconteceu de forma muito grande, porque não foi só na Europa, não aconteceu só na Inglaterra, não aconteceu só na Espanha, pelo contrário, ela avançou para o mundo inteiro, tá bom? Daniel, ainda não estou te vendo. Ativa, coloca a sua câmera para você ficar de frente para ela, tá? Ana Laura entrou agora. Ana Laura, eu vou só anotar que eu tinha colocado uma foto para você, tá? É por causa que eu não estava conseguindo entrar. Não, tudo bem. Mas tá tranquilo, né? Aham. Ok. Ah, Daniel resolveu aparecer, Daniel. Isso aí. Então, continuando. Vocês que entraram agora estão vendo como que tá aqui os slides? Sim. Tá vendo? Ana Laura, Daniel? Página 33, tá? Então, como eu estava falando, o processo da Revolução Industrial, ela aconteceu, assim, profundas mudanças, né? Entre o ser humano, a natureza, as relações do homem com a sociedade. E aí eu coloquei essa imagem aqui para vocês, ó, para exemplificar bem isso, como que isso aconteceu, tá bom? Eu pedi que vocês marcassem o primeiro parágrafo do tópico A Revolução Industrial. Então, Daniel e Ana Laura, que chegou por último, marquem esses parágrafos, tá bom?
Como que era, então, a forma de É organização? para marcar só o primeiro parágrafo da Revolução Industrial? Primeiro e segundo, que o segundo eu vou falar dele agora. Ok. Como que aconteceu, então, essa forma de organizar? Como foi a organização dessa Revolução Industrial, né? Era uma organização econômica, né? Ela pertencia totalmente a um sistema capitalista, tá? Então, a organização da sociedade toda se baseava no capital. O que quer dizer isso, se basear no capital? Significa se basear no dinheiro. Meninos, uma pergunta para vocês. É diferente da sociedade que nós vivemos hoje? Pergunta para ser respondida. Como assim, tia? Explica de novo. Eu fiz uma pergunta, né? Eu estava falando que como que era a organização da sociedade na Revolução Industrial. Então, reformulando. A organização da sociedade na Revolução Industrial, ela era capitalista. Então, ela se baseava no dinheiro. Como assim o dinheiro, né? O dinheiro que era acumulado por cada indivíduo. E eu pergunto para vocês, tem alguma diferença da sociedade que vivemos hoje? Pera, tia, deixa eu compreender. Ó, então era que os que tinha mais dinheiro mandava, assim? É isso que você quis dizer? Não. Quem tinha mais dinheiro comandava sim. Mas a Isso. sociedade capitalista, ela se organizou aqui na Revolução Industrial como uma organização de capital. O que significa isso, organização de capital? Acúmulo de dinheiro, tá? Então, o objetivo do indivíduo era acumular dinheiro para si. Ah, entendi. Entenderam como que a sociedade ela se desenvolveu com a Revolução Industrial? Sim. Ficou claro? Aí eu Porque pergunto para vocês. eles trabalhavam, aí eles juntavam dinheiro e guardavam, como se, tipo, juntasse dinheiro para comprar alguma coisa. Tipo isso? Sim, só que uma coisa muito interessante a ser apontada aí. Quem que vocês acham que acumulava mais dinheiro? Quem trabalhava de serviço pesado, serviço braçal, ou quem já tinha um certo poder em dinheiro? Eu acho que o que trabalhava, porque... O trabalhador ou quem dava o trabalho? Quem que acumulava mais o dinheiro? O trabalhador ou quem dava o trabalho? Tem dois lados, né? Tipo, o trabalhador pode ser porque ele não tinha muito isso e guardou para ele mesmo, para ele conseguir ir avançando aos poucos. E o que dava para que já tinha mesmo, então ele estava usando aquele e acumulando o resto. Tem dois lados. Aí, tipo, qual que era? E agora eu pergunto para vocês. Sim, a lista está certinho, tem dois lados, realmente. E eu pergunto para vocês, olhem o histórico da nossa sociedade atual. Luiz, a sua câmera está desativada. Ana Laura, ativa a sua também, por favor. Tá? Isso, preciso que vocês todos estejam com a câmera ativada. Meninos, então, uma pergunta. Olhem para a sociedade que nós temos hoje. Quem consegue hoje acumular... Oi. Telefone que minha mãe vai ter que usar esse. Tá bom, pode mudar lá, eu te espero retornar, tá? Ok. Sem problema não. Eu pergunto para vocês, hoje, na sociedade hoje, quem consegue acumular mais dinheiro, guardar mais dinheiro para si? Hoje em dia é o que dá o trabalho. Isso, hoje em dia é quem dá o trabalho, não é? Sim. Não vamos excluir as exceções, existem as exceções, né? É claro que tem trabalhador que consegue, sim, com sabedoria, acumular dinheiro para si, né? Mas nós sabemos que quem consegue hoje acumular muito mais é quem emprega, né? Principalmente grandes empresários. E aí, meninos, com a Revolução Industrial, isso não foi muito diferente, tá bom? Pensam bem, vamos lembrar. Nós saímos de um sistema monárquico em que o rei comandava, a igreja tinha muita influência, vem então uma revolução de população, que é com a burguesia, em que a burguesia exige direitos no Estado,
né? Em que a burguesia pudesse participar das opiniões políticas, lembrando que a burguesia não era a parcela dos mais pobres, e sim os de classe média. E aí, por isso que eles apoiaram o Iluminismo. E aí, depois que o Iluminismo foi crescendo, surgiu a Revolução Industrial. Que aí Isso mesmo. Os burgueses também conseguiram ter direito a esses... vamos dizer, participação política. Isso, participação política. Isso mesmo, Alice. Todo mundo está conseguindo acompanhar o raciocínio que a Alice está apontando e o que eu estou falando? Tá tranquilo? Para todos? Sim? Isso mesmo. Então, o que aconteceu foi justamente isso, tá? Então, vamos lá, então. Página 34. Vai falar, então, como que foi esse começo de Revolução Industrial. A primeira coisa que a gente tem que entender, a sociedade, ela passa a ser, então, a sociedade capitalista, tá bom? Então, tem a participação de grandes empresários que vão surgir aí, tá? Então, começa a se surgir, então, as fábricas. Aonde o povo vai trabalhar, então? Nas fábricas, tá? Então, vamos lá, página 34. O começo da Revolução Industrial e o pioneirismo inglês, né? Então, olha só. A Revolução Industrial representou a transição de uma economia essencialmente agrária e artesanal para um sistema produtivo dependente das máquinas. Então, o que marca essa transformação do que nós falamos no capítulo anterior e o que vai tratar nesse capítulo? É essa transição de trabalho agrário e artesanal para um trabalho produtivo através de máquinas, tá? Pera, a diferença é que um é artesanal, tipo, feito à mão, essas coisas assim, a outra é através de máquina. Isso mesmo. E aí vocês podem estar marcando no primeiro parágrafo dessa página 34, tá? Sim. Então, como que era isso? Como que eram as relações, né, sociais que se tinham? Segundo parágrafo vai falar disso, vai falar que essas relações elas eram de mudança econômica, tá? Então, a Revolução Industrial, ela representou aí a transição desse tipo de economia agrária e artesanal para esse sistema totalmente dependente de máquinas. Então, a produção, ela aumentou. Por quê? Porque era mais rápido, o trabalho manual, tirou-se aquele trabalho manual, né? Para então ter um trabalho produtivo com auxílio de máquinas, tá? Segundo parágrafo, vocês podem marcar também. Então, olha só. Agora é por isso que existe tanto desempregados, né? Sim. É um dos motivos, viu, Mirella? Nesse contexto, é um dos motivos, tá? Então, olha só. Mais uma vez, em toda a Europa, quem se destacou nesse processo foi a Inglaterra, tá? Ela saiu na frente, né? E ela marcou aí, ó, consideráveis pontos nesse processo de revolução industrial, tá bom? Terceiro parágrafo vai dizer um pouquinho disso que eu estou falando, né? Que a Inglaterra saiu à frente ao iniciar os cercamentos dos campos. O que seria isso, né? Que era uma parte considerável dos senhores feudais, então cercou suas terras, tornou-as propriedades privadas e o objetivo era a criação de ovelhas para extração de lã que abastecia as manufaturas dos tecidos, tá? Então, acabou aí ao fim das terras comunais, que seria, né? Milhares de camponeses ficaram, então, desempregados. Então, o que aconteceu com os feudos da época, né? Com os senhores feudais? Pegaram, então, suas terras, transformaram elas em terras produtivas. Produtivas de quê? Como agrícola? Não, no caso, aproveitou igual aqui, ó, o exemplo citado. Usou as terras deles como terras privadas em que cada um instalou um tipo de produção. Um trabalhou com produção e extração da lã, né?
retirada das ovelhas com auxílio dessas máquinas, e cada um foi garantindo o seu ganho de alguma forma. Então, assim, antes de tudo isso, o trabalho agrário e artesanal era o mais importante e que fazia a economia girar. Agora, o que é mais importante é a produção dependente através das máquinas, tá? O que aconteceu com isso, Mirella? Aquilo que você apontou. Muitos e muitos camponeses ficaram desempregados, tá? Muitos perderam o seu trabalho, porque antes precisavam deles para tudo, desde o plantio até a colheita, até o trabalho manual artesanal. Agora, com o auxílio das máquinas, não se precisa tanto, né? É igual tá acontecendo hoje em dia, cada vez tá só mais aumentando as máquinas. Sim, realmente. Começou desde lá, então. Mais inovação, começou aqui, século XVIII. A tendência é quanto mais avanço tecnológico, mais produção e mais auxílio de máquinas, tá? Tia. Oi. A Emanuele não vai conseguir participar, porque a internet dela parece que deu ruim lá. Caiu? Parece que sim. Ela tá me falando lá. Ela tá no bate-papo? Deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui. Não, acho que ela não sei. Saiu completamente? Eu não vou parar a aula, vou dar continuidade. Manda só um zap pra ela, então, Mariana. Pede ela pra ir tentando. Caso ela não consiga, ela assista a gravação depois, tá? Tá E bom. como tá justificável, eu não vou pôr falta pra ela, tá bom? Uhum. Ela tá perguntando Então, aqui, ela tá desesperada perguntando se a gente falou. Não, fala pra ela ir tentando. Fala que eu pedi pra ela ir tentando, tá? Tá. Então tá. Deixa eu Vamos continuar então, né? Posso continuar? Sim. Danilo, pode continuar? Sim. Sim. Então, gente, o que eles criaram? Já que camponeses ficaram desempregados e não estavam mais plantando como antes, sabe o que eles inventaram? Adubos artificiais. Ainda na página 34. Que era para fazer o processo ir mais rápido, para conseguir mais dinheiro. Isso, porque com isso, adubo artificial, eles conseguiram criar novas plantas, tá? Então, foram cultivadas plantas novas, como a beterraba, a batata, tá? Uhum. Então, assim, o homem conseguiu ampliar muito o seu mecanismo de intervenção com a natureza, sabe? E conseguiu ainda alcançar o máximo possível de aproveitamento da terra. O objetivo aqui era usar o capital para armazenar, né, dinheiro para si, tá bom? Acumular dinheiro para si, acúmulo de dinheiro. Então, o que foi feito, né? É claro, né? Essa visão, então, ela aumentou o crescimento da produção, né? Então, os trabalhadores foram expulsos do campo e tiveram, então, que migrar para as cidades. E lá nas cidades, o que esperavam esses trabalhadores camponeses? Trabalhar com máquina, mais ou menos? Isso, trabalhar nas grandes indústrias, né? Como operários, tá? Nas grandes fábricas, tá bom? Sim. Então, o mercado consumidor externo, né? A Inglaterra, ela estabeleceu, então, alguns tratados. E com outros países. Dentro desses tratados, é o que eu coloquei aqui no slide. Ó, eu coloquei bem aqui esse zoom que está aí no livro de vocês. Acompanhem junto comigo, né? Esses tratados tem jeito de cair na prova, tia? Oi? O tratado vai cair na prova? Existe a possibilidade, sim, tá? Tá, vou marcar aqui. É conteúdo do livro, tá bom? Então, olha só. O que eles fizeram, né? A exportação de manufaturas inglesas para outros países gerou uma relação de dependência econômica. Então, a Inglaterra foi até muito esperta, né? Permitiu o estabelecimento de tratados desiguais que privilegiavam os interesses ingleses. São exemplos desses tratados. O Tratado de Methuen, né, em 1703. O que ele queria, né? Ele era conhecido como Tratado dos Panos de Vinho.
Foi firmado, então, com Portugal e definia uma redução alfandegária para a venda do vinho português na Inglaterra e a eliminação dos impostos sobre a venda de tecidos ingleses para os portugueses. Então, a Inglaterra nada mais que esperta, né? Por isso que fala que ela teve esse avanço maior. Tratado de Éden, em 1786, que era conhecido como Tratado de Éden-Hanover, foi assinado com a França, colocava fim da guerra comercial entre os países, com a progressiva redução das taxas alfandegárias, embora o tratado contemplasse os dois países, o acelerado ritmo de produção inglesa e os problemas políticos e sociais enfrentados pela França fizeram com que a Inglaterra fosse beneficiada. Então, o tratado acabou extinto durante a Revolução Francesa. Então, vocês podem ver que nesse primeiro período, nesse primeiro processo de revolução, a Inglaterra foi a primeira a... Você aprendeu, né? Ah, tia. Ontem eu fiz isso, eu tava mexendo na aula de inglês, aí tipo, eu vi aqui e eu cliquei lá. Eles perguntam o que você tá fazendo, Alice? Nem eu sei. Eu vou tirar, tia. Desculpa aí, te atrapalhar. Não, pode deixar, não tem problema não. Tá bom, então. Eles conseguiram, então, a Inglaterra, ela conseguiu, de certa forma, como que eu falo? A expandir, né, o seu capital com esses tratados com outros países, sabendo ela que esses países já tinham problemas dentro de suas próprias organizações, né? Problemas sociais, problemas financeiros. Então, ela nada mais que esperta, ela fez justamente isso. Esses dois tratados com os principais países da Europa, para quê, então? Para então beneficiar a sua própria economia com a Revolução Industrial. Ficou claro? Vocês têm alguma pergunta? Não. Sobre essas mudanças? Não. Podemos continuar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu espero que dê tempo de passar todos os slides. Meninos, estão vendo aí página 35? Sim. Gostaria que vocês fizessem essa atividade, tá? Ok. O livro mesmo. Tirem a fotinho e me mandem lá. Eu já olhei as que vocês me mandaram, tá bom? Nossa, eu esqueci de mandar, tia. Eu vou mandar hoje. Você não mandou, não. E outra coisa, nosso tempo está quase encerrando, mas eu vou ver se ele consegue estender mais um pouquinho para a gente. Eu vou enviar hoje, depois das nossas aulas, hoje lá para as 4 horas, a correção das atividades da semana passada, viu? Então, quem não me enviou ainda, envia hoje, por favor, tá? Sim. Então, ó, atividade, página 35 e 36, parada obrigatória, questão 1, 2 e 3, que vai falar desse conteúdo aí. Daniel, não vi suas atividades. Atividades também vale nota, tá? Faz elas e me manda por e-mail, viu? Viu, Daniel? Essa atividade agora é para casa ou para agora? Vai ficar para casa, agora não, tá? Porque não dá tempo de ir para casa. Continuando, vamos falar de mais um pouquinho. Página 36, vamos lá. Vai falar do desenvolvimento tecnológico e a mudança nas relações de trabalho. Como que foi isso, né? Coloquei aí a imagem de um grande engenheiro, né? Foi importantíssimo para a época, que é o James Watt. Então, ele é responsável pelo quilowatts, né? Ou watts horas. Ele era um engenheiro e ele conseguiu revolucionar o desenvolvimento tecnológico na época. Quem foi ele, né? Foi um engenheiro mecânico que foi responsável pelo desenvolvimento da máquina a vapor. Então, o Sistema Internacional de Unidades homenageou James Watt ao dar seu nome na unidade de potência. A potência é uma grandeza definida pela quantidade de energia gasta em função do tempo. Isso aí vai ser muito utilizado na física, tá bom? Vocês vão ver isso mais na frente. Opa, passei sem querer. Peraí. Mais na frente vocês vão ver isso. Na física isso é muito importante. Então, o que eu quero que vocês marquem? Esse primeiro parágrafo aí, ó, da utilização do vapor como fonte de energia para as máquinas, substituindo a força hidráulica, animal, eólica e humana. Desenvolvimento das... Quero que vocês marquem isso. Tá bom?
Tá na página 36, não, né? Isso, página 36. Então, Quero que vocês marquem esses 3 pontinhos aí, Ah, sim. tá? Que fala a descoberta do James permitiu, então, que ele permitiu que ele avançasse a questão da máquina a vapor e substituísse um pouco do trabalho humano. Para isso, tem aqui uma atividadezinha e praticamente o nosso tempo acabou, vocês acreditam? Nosso tempo acabou. Meninos, o que eu queria que vocês fizessem? Espera aí. Ó, atividade da página 38 e a gente fica por aqui, tá? Atividade da página 38 também. E aí a gente encerra a nossa aula aqui. Próxima aula a gente continua. Tá bom? Sim. Alguma pergunta? Não. Não. Não? Então tá bom, então. Até o Pode nosso sair? próximo encontro. Pode? Tchau. Tchau.